Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Carlos, esse é o canal Cinessemia e hoje nós vamos falar sobre o conceito do bom selvagem em Jean-Jacques Rousseau. Vamos falar a partir de dois filmes, começando com o clássico da Disney Mowgli, o Menino Lobo, de 1967. Nesse filme o personagem Mowgli não diria interpretado, mas dublado, né, pelo Bruce Heiterman, e é um menino que ele é humano, porém criado por animais. Sua família sofreu um acidente e ele foi criado então pelos animais, e ele é o conceito e imagem do bom selvagem preconizado por Rousseau. Quem seria o bom selvagem para Rousseau? Um protótipo de homem, um modelo que teria todas as virtudes e nenhum vício. Seria um ser puro, porque não teria tido contato com a civilização, com a sociedade, logo não teria aí contraído nenhum dos seus vícios, das suas maldades. Então essa ausência de maldade teria desenvolvido um instinto muito purificado de sobrevivência e também uma sensibilidade em relação à natureza, sobretudo uma relação de respeito com ela e com os animais. Nesse filme, os animais são humanos, ou seja, eles têm características de humanos, eles são antropomorfizados, como se costuma dizer em sociologia. De alguma forma, ou de certa forma, esse filme ele trata da queda do homem. É uma analogia à queda do homem, ou seja, o homem caiu quando ele literalmente passou a viver dentro de regras, passou a conhecer a desigualdade, a injustiça. Então, quando toda a forma da estrutura da sociedade se constituiu, é que a corrupção também se instalou no espírito do ser humano. Essa animação clássica é ótima porque ela serve para nos ajudar a refletir sobre a condição humana. Não apenas a condição de formação da sociedade, mas a condição do homem nessa sociedade, as formas que o homem encontra para viver. Então, esse onde e como a humanidade se perdeu é o que o filme Mowgli meio que responde assim nas entrelinhas. E quando os animais assumem a característica humana, são os animais que são seres cheios de vícios e defeitos. E ali, no caso, há uma inversão. O homem é o ser puro, é o ser inocente. Então essa é a grande sacada desse filme. O outro filme, Cria Cuervos, filme espanhol de 1976. Ele traz uma personagem infantil chamada Ana, interpretado pela Ana Torrent. A Ana é uma menina muito observadora, muito sensível, ela tem um olhar fixo, um olhar frio, quase que indiferente, mas ela está sempre silenciosa, quase soturna, e ela consegue entrar nos ambientes sem ser percebida. Num desses momentos, ela consegue ver o pai traindo a mãe, também do outro lado ela vê o pai sempre discutindo com a mãe que era doente, sofria de câncer, acaba morrendo, e depois o pai acaba também morrendo, só que dessa vez nos braços da amante durante o ato sexual. Tudo isso presenciado pela Ana. Então é como se a Ana fosse uma testemunha ocular de todas as maldades, de todas as impurezas da condição humana. Ela observa tudo e não fala nada. Porém, ao ver tudo isso, ela começa a sentir sentimentos complexos, mesmo sendo uma criança. Então a primeira coisa que ela sente é um sentimento de culpa, introjetando a ideia de que ela, de alguma forma, seria culpada pelos infortúnios da família dela, pela morte do pai, da mãe, por toda aquela situação desoladora. Então são sentimentos que vão surgindo e que vão tornando complexa essa personagem da Ana. Ela tem então, a partir de um determinado momento, ela começa a mentir, ela desenvolve o prazer pela mentira. São sentimentos, como eu disse, complexos que vão transitando ali dentro do corpo dela. Aos poucos, a maldade vai tomando conta dela, até um pouco da hipocrisia. Ou seja, uma criança que faz a transição direta e, portanto, problemática para o mundo dos adultos. Ela presencia esse lado ruim e acaba sentindo que a vida é aquilo, as pessoas são aquilo, né?
Então a maldade de um lado, a hipocrisia do outro, por isso que basicamente o tempo todo ela tem uma expressão vazia, quase que de indiferença, ela desenvolve uma espécie de cinismo em relação à vida, porque ela muito cedo presenciou a ruína da sua família, esse vazio que toma conta do ser humano e que faz com que ele seja tão egoísta e tenha atitudes tão mesquinhas, por assim dizer. Então é uma tese sobre a perda da inocência. Se por um lado o Mowgli, o primeiro filme, era um menino que era inocente porque nunca tinha tido contato com a maldade, aqui é uma menina que perde a inocência justamente por ter contato com essa maldade, mas o filme também, ele coloca uma questão, digamos, psicanalítica, freudiana, que é a bondade na infância ou isso é um mito? A maldade, ela já estaria incrustada na criança desde sempre e se manifestaria mais cedo ou mais tarde? Há algum tipo de inocência? Né? Ou não há essa perda de inocência, ou ela é imperceptível? São várias teses que são colocadas. Então, para discutir o Bom Selvagem, esses dois filmes, espero que vocês reflitam sobre isso. Espero também que vocês gostem do que nós dissemos aqui. Se gostaram, deem likes, se inscrevam, notifiquem, recebam notificações e nos vemos certamente no próximo vídeo.